Oi, gente! Que alegria estar de volta a este podcast que eu estou amando fazer. Tirei uma semaninha de férias, então, na verdade, tirei 15 dias de férias, mas o episódio com a Fabiola já estava gravado, então eu programei para ir ao ar no dia, na sexta, que estava programado e não teve problema. Eu ia até gravar durante as férias, mas estava curtindo. Vou falar um pouco da importância de férias e de descanso. Hoje pretendo falar, pretendo falar sobre a importância das amizades na nossa vida, porque eu me dei de presente uma viagem, vou contar um pouquinho. E aí eu achei que não estava afim de gravar, e como eu estou fazendo para o meu próprio deleite, principalmente, ficamos sem o sétimo episódio na sétima semana, mas agora estamos aqui. Fico muito feliz. Quem me deu o feedback, cadê o podcast da semana? Eu, gente, sentir minha falta, estou me achando. Mandar um beijo para minha manicure querida, amada Mandinha da Aquamarine, aqui de Frutal, Minas Gerais. Já vamos fazer uma propaganda. Eu passei um jeans da Colorama Retrô, até combinou com a minha roupa. Beijo, amada Amanda, principalmente você que está sempre me atendendo agora, amo demais. E as meninas todas lá da Aquamarine são muito queridas. E a gente está até bolando um episódio para eu falar um pouco dessa parte também, como parte da minha equipe de apoio. E nesse sentido, assim, uma coisa que eu anotei aqui para refletir hoje, meu irmão caçula fez uma reflexão que eu adorei, assim, que ele falou, desde o começo do podcast eu estava querendo comentar, mas não sei, aí agora resolvi comentar e eu adorei. Então, Adelmo Neto, gratidão pelo comentário. Meu irmão caçula, pai dos dois maiores coisinhas fofas, Pedro e Lucas, da tia Dani, amo demais. E, e daí ele fez uma reflexão exatamente sobre o podcast, por ter o nome, né, Sobrevivendo ao Fim do Mundo, e de como eu estou tratando de vários assuntos, e isso, de certa forma, não contribuiria para o que vem sendo denominado aí da indústria do medo, né? E eu achei que fez muito sentido o que ele falou, porque é isso, assim, existe hoje a percepção de que e isso está ligado à medicamentalização da vida, né? E a sidiologização, não sei se essas palavras existem e estão certas, mas a ideia é essa, né? Que você tem um CID para absolutamente quase todas as questões e síndromes da vida contemporânea e, consequentemente, algum remedinho que pode te ajudar. E seja, né, a própria discussão da segurança pública está muito em torno disso, e do quanto isso fomenta essa indústria do medo. Então, são várias camadas aí que vêm sendo colocadas nesse pacote. E o próprio papel da indústria armamentista, da indústria do tabaco, das big pharmas, penso que agora das big techs, enfim. E eu concordo com ele que sim, tem um pouco num aspecto que contribui, é isso. Mas, por outro lado, eu acho que não, que é justamente a dialética e a ruptura que eu busco do porquê fazer o podcast. Que é para dizer isso, ó, nessa indústria do medo, nesse momento, e comentando os mais variados aspectos, né, em que isso se dá. Eu estou usando A, B, C, D, E, F, G, H, J, A1, A2, para sobreviver a tudo isso. Mas, na prática, eu não acredito que o planeta vá extinguir, né? Mesmo que a gente chegue numa questão de umas primeiras bombas atômicas, eu não acredito que se dispare todas para destruir todas as vezes que é possível o armamento nuclear existente no planeta Terra destruir ela mesma. Antes disso, você já tem um cenário de ruína mundial
que impedirá a implosão do próprio planeta, desculpa, né, a explosão do próprio planeta. E também não acredito num fator externo de meteoro, não é isso. O que me parece, e é isso é desse lugar de fala que eu venho desde o primeiro episódio, eu sou uma mulher branca, de uma classe média intelectual, eu sou a quarta geração que teve acesso ao ensino superior, sou branca, nasci e fui criada num dos estados mais ricos, acho que é o estado mais rico da federação, o estado de São Paulo. Hoje, no ápice da minha fase adulta, passei num concurso em que tem um cargo não só de autoridade, muita responsabilidade, mas que também tem uma boa remuneração. E então existe um conjunto da obra e que principalmente ter vivido, eu vivia a minha adolescência, né? Na década de 90, passando para a idade adulta, eu formo em 98, quando eu tinha completado 22 anos. Eu completo 22 anos dia 14 de novembro de 1998, e eu colo grau dia 12 de dezembro de 1998. E daí nós estamos a mudança do século, né? E daí nós temos o bug do milênio e todas aquelas discussões. E hoje, inclusive, eu comentei com uma das minhas próximas convidadas, que é da minha equipe de apoio, a Juliana Gaia. Beijo para ela também. Disse que escuta sempre os podcasts, e aí é uma das que justifica, eu não estudei e tal. Eu falei, gente, relaxa. Eu estou gravando dentro de um momento em que é um excesso de informação que a gente não consegue escutar tudo que a gente quer. A gente não consegue assistir tudo que está aí disponível e que nos interessaria. Então tá ok, mas Ju é da minha equipe de apoio como massoterapeuta. E aí nós vamos fazer toda essa conversação. Mas a ideia que eu tenho trazido no podcast é essa, né? Olha, para eu dar conta, eu estou bem, é óbvio, existe todo esse recorte de classe, de gênero, etc., mas eu também, mesmo com todos esses benefícios, né, que eu tenho para além do mínimo existencial, é muito difícil estar dando conta disso tudo com o mínimo de saúde mental. E o que eu tenho usado para tanto, né? Vivo um momento de frustração profissional nesse sentido, que eu achava, com 12 anos de carreira, eu achava que eu iria conseguir entregar mais do que eu entrego, porque o sistema é muito complexo, e por várias camadas, e que se liga à política, que se liga a questões econômicas, que se ligam a uma série, né, de fatores, e que o podcast é esse momento de eu falar sobre isso, e eu fiz isso porque eu escuto uma série de outros podcasts que, por mais diferentes que sejam, né, eu não escuto só sobre política, eu escuto sobre política, sobre bem-estar, sobre histórias que você nem sabia que precisava saber. É muito variado o meu know-how. E uma das coisas que eu quero muito fazer no meu podcast é dar dicas de podcasts, né? Então, fazendo alinhavando com isso, assim, não discordo de você, né? Mas penso que a forma que eu vim buscar como uma ativista desde lá a década de 90, que eu tinha perdido esse fio da meada, em que a gente tinha toda essa discussão da ciência de construção de sociedades sustentáveis. E que, passados mais de 25 anos, o que eu vejo não é o meio, a consolidação desse processo, e sim um retrocesso absurdo e levando a uma série de consequências que, num determinado momento, pode existir um caos climático mais intenso e que vai trazer uma série de problemas. Se a gente vai chegar num cenário Mad Max mundial, esses filmes de zumbi, etc., o futuro a Deus pertence. Eu realmente, ninguém tem essa resposta, e eu acredito que a humanidade seja capaz de não chegar ao momento Mad Max total, que quando der um clique maior,
a gente vai ser capaz de construir o que aí sim, desde a década de 90 eu falava, porque eu já, no primeiro episódio eu falei, eu levava muita porrada da esquerda por ser ambientalista. E naquele momento essa discussão de esquerda e direita não era tão presente como agora. Então eu falava, ai gente, é isso, mas é isso, ou a gente vai reformar o sistema capitalista, ou nós vamos chegar num momento de caos climático que vai destruir o sistema capitalista. E o que eu estou vendo acontecer é mais a segunda hipótese. E para viver com tudo isso, inclusive sendo ativista, hoje a minha forma de ativismo vai ser gravar esse podcast. Porque existe essa disputa de narrativa muito clara. Então eu tenho pessoas, um irmão meu diz claramente, ele não acredita na questão climática, do caos climático, ok, gente, eu amo Mano a Mano, então agora eu já vou para a segunda parte do que eu queria falar hoje, que são algumas indicações de podcast. O Mano a Mano, essa temporada tá fantástico. Eu quero indicar todos, podem escutar todos. O Paulo Vieira, eu amei. Eu já tinha visto uma ou outra coisa dele, mas eu não o conhecia tanto. E depois que eu escutei ele no Mano a Mano, eu fui atrás de várias coisas. Aí assisti Paulo e Luizão, aí assisti, virei fanzona dele. Não deixem de ouvir o dele. O da Erika Hilton é um primor, assim. Erika Hilton, presidenta do Brasil. É isso. Agora ela não tem nem idade, então é bem nessa linha mesmo, mas quando tiver, a gente não tem que ter medo. Ah, nunca vai ser eleita uma trans, uma mulher já foi impeachmentada. A gente precisa parar de ter medo disso. E eu vou gravar um episódio solo falando só nesse aspecto de analfabetismo político e de esvaziamento da política hoje, principalmente nesse mundo de redes sociais. Então, eu queria indicar aqui muito. Eu, assim, a Semaiá, obviamente, eu conheci por conta do podcast Mano a Mano, e o Brown, obviamente, que eu conheço, que é o Brown, os Racionais, etc. Tinha ouvido já vários episódios, a primeira entrevista com Lula tal. Inclusive, quando mandaram a dessa temporada, eu. Ai, o que estão mandando essa entrevista? Já assisti faz tempo, foi antes da eleição. E aí que eu vi que era uma nova entrevista, recomendo também. Acho que tem aspectos muito interessantes e acho que não concordo 100% com tudo que ele fala. Podemos ficar aqui muito tempo e esse não é o objetivo, eu quero continuar no roteiro que eu fiz aqui, mas ele conclama muito a sociedade a pressionar o Congresso Nacional pelas pautas importantes. E hoje, no dia que eu estou gravando, antes daqui, eu estava num dos meus momentos favoritos da semana, que é o Clube do Livro do Calmo Urgente. E o Greg fez uma reflexão, porque o livro desse mês, que a gente voltou agora para o segundo semestre, é o Dívida, do David Graeber. Eu estou no começo dele, ainda não consegui, apesar deles terem dado um tempo, eu ainda não consegui terminar de ler, mas já estou amando. E é muito interessante, o Graeber era anarquista, mas tem toda uma reflexão, e depois a gente pode, mas o que eu queria contar aqui, que tem ligação com essa questão aqui que eu estava falando, que eu dei uma viajada, né? Então, deixa eu alinhavar todas as ideias. Eu comecei a falar do podcast do Mano a Mano, porque eu tenho um irmão que eu amo absurdamente, e a gente tem discordâncias tanto no campo das ciências sociais quanto das ciências políticas, em vários campos, que poderia ser chamada dessa polarização. No entanto, nós dialogamos. E isso que é importante. E o Mano a Mano, ele, no podcast dele, ele discute muito essa relação de colocarem um rótulo nele de esquerdista e do tanto de consequência que isso traz, inclusive na vida privada, né, dele. E, e isso eu acho muito bonito, porque vai exatamente mostrando que nós precisamos retomar essa capacidade
de dialogar com aquele que colocou um rótulo diferente. Porque o que eu vejo é que as pessoas têm uma dificuldade imensa de colocar um rótulo para não ter rótulo, e quem coloca esse rótulo aí faz uma questão de estou nessa minha caixa, não converse mais comigo, e só temos reações violentas. E isso não dá para construir uma sociedade, inclusive não dá para concretizar o projeto do Estado constitucional, do Estado brasileiro na Constituição de 88, com esse tipo de raciocínio, com uma sociedade que quer viver em guerra civil, uma sociedade que quer uma violência, mortes, e os diversos malefícios que trazem sofrimento a todos os brasileiros, porque é óbvio que há danos em medidas muito diferentes dependendo da classe social. E dependendo de cor, dependendo de gênero, né? Existe uma série de recortes que pode ser feito aí. Mas para todo ser humano que mora no Brasil, ele vai ter diferentes formas de lidar com a realidade que ele vive ali, mas a gente vai ter em comum exatamente essa questão de violência, de camadas que acabam todo mundo se identificando. E aí o budismo meio que trabalha isso com uma questão de que todo mundo quer ser feliz, mas isso também é uma outra história. Então, só para alinhavar, eu indiquei o Manamana e comecei a falar dele exatamente por conta desse esforço dele de estar trazendo pessoas que são rotuladas como sendo de direita. E nessa temporada tem uma entrevista com o Paulo Cruz. Eu confesso que é outra pessoa que eu também não conhecia, mas eu escutei o podcast inteiro, muito interessante. E no Clube do Livro hoje, porque o Clube do Livro funciona assim, tem um livro, né, que eles recomendaram para todo mundo ler, e aí durante toda quarta-feira, durante no mínimo 1 hora, mas eu adoro, todos eles se prolongam, cada um às vezes um pouco mais, outros mais, mas eu por mim ficava lá 3 horas, e uma semana é o Greg, outra semana é o Bruno Torturra, e outra semana é a Alessandra Rufino. E aí uma é com os três juntos. E é maravilhoso, porque os três, para mim, eles são tão diversos e tão maravilhosos, assim, então é muito bacana. E hoje foi o Greg. E ele fez ele pestou, dentro da reflexão, que daí faz reflexões sobre o livro, obviamente, né? Ele falou que tá tendo, e eu não tinha essa informação, mas outras pessoas tem um chat no Telegram que a gente fica conversando durante que a gente chama aula, né, que eles dão, e daí de um plebiscito, que tem um movimento rolando aí, de seja feito um plebiscito no Brasil para perguntar escala 6x1, taxamento de grandes fortunas e isenção de R até 5 mil reais. Eu achei genial isso, porque me parece que é esse caminho da gente retomar a questão da importância da política. Porque o fato é que nesse Estado capitalista, quem gere o sistema todo, acho que eu falo palavrão aqui, é o Estado, né? São os Estados nacionais. E nesse sentido, a gente ter esse esvaziamento da política é muito ruim para a sociedade como um todo. Então, eu até pretendo fazer algum programa, mas nesse momento era só para comentar realmente dessa temporada atual do Mano a Mano. Parece que é exclusivo Spotify, não sei, então acho que só tem lá, mas ele está sempre entrevistando uma ou duas, três pessoas. Agora ele está indo para um caminho do rap, que também está muito interessante. A questão do podcast do Mano a Mano, que é aquilo que eu tento controlar aqui para não cumprir o meu combinado com os meus amados ouvintes, é o tempo. Normalmente 2 horas e meia, 3 horas. Então, eu escuto numa viagem ou em vários pedaços. E é isso, né, gente? É o normal e a gente. Isso aí eu fiz toda uma reflexão quando eu estava no mestrado em serviço social, lá na Unesp Franca, com a minha amada orientadora Cláudia Kozak.
e com as queridas Jucimeire, minha amigona, e a Marcinha, quando a gente escreveu um artigo científico da gestão da informação na era da incerteza, a gente chamou no artigo. Espero que a minha memória não esteja falhando. Porque é isso, né? Hoje vivemos a era da informação, você tem toda a informação do mundo disponível e muitas vezes na mão, né, no nosso celular, e é impossível a gente dar conta de tudo. E a forma como a gente organiza todas essas informações na cabeça e o tempo de lida com isso é crucial para a gente ter o mínimo de saúde mental. E falando em tempo, putz, estou aqui no começo do roteiro ainda, mas já indiquei, então, o podcast do Mano a Mano. Eu queria também indicar um outro que é menos conhecido, mas que eu amo de paixão, é Tudo Culpa da Cultura, do Michael, acho que é Michel Alcoforado, acho que é isso, devia ter anotado o sobrenome, não anotei. Em específico, o último que eu escutei é um dos mais recentes, O Corpo Velho. Maravilhoso, assim, amei, amei, amei. E ele é um antropólogo e ele diz, é um antropólogo que faz podcast sobre antropólogos para não antropólogos. Então ele está sempre entrevistando algum antropólogo. Assim, já escutei vários, eu não tenho um que eu escutei e falei assim, não gostei. Até porque é isso, né, gente? Hoje em dia a gente começa a escutar, não gostou, a gente para. E, e eu queria muito agradecer a quem já está aqui nesses minutos todos, quem está me dando os feedbacks, os comentários, se inscrevendo no canal. Está sendo muito prazeroso todo esse processo. Eu estou amando, amando demais. E aí, esse até do Corpo Velho, eu anotei aqui, né? No final, ele faz um raciocínio maravilhoso sobre a questão do individualismo exacerbado e dessa visão de que um envelhecimento saudável é um idoso que não depende de ninguém. E é essa independência como sendo um individualismo na veia exacerbado, assim, sabe? Eu achei fantástica essa visão, assim. O podcast todo são muitas reflexões em torno desse tema, o corpo velho, e depois eu ponho aqui na descrição a indicação. Sigamos aqui. Quem se interessou, vai lá e escuta esse, esse episódio. Nossa, eu pus muita coisa aqui, eu não vou conseguir indicar tudo isso, que bacana que eu vou conversando aqui e o tempo vai passando e eu nem vejo, mas eu quero realmente me manter no episódio solo sempre com menos de 30 minutos, então por isso que eu vou me ater a isso e vou estar sempre dizendo para vocês, gente, isso aqui num outro momento eu volto, eu pus no roteiro, mas vamos para frente e tal. Mas um assunto que não dá para a gente deixar de falar, porque é isso, eu estava lá de férias, no meio da Serra da Canastra, maravilhada com a paisagem, a natureza, a cachoeira, comida mineira. A gente ficou na pousada da Cachoeira Maria Augusta, e nós fomos, eu e duas amigas da época da faculdade. Só que uma nem fez faculdade comigo, ela fez faculdade de Direito em Franca, mas eu fazia Unesp, ela fazia Brejão, que é a municipal, a fundação, acho que eles falam hoje, e, e a gente se conheceu quando eu já estava estagiando no escritório de advocacia, que o pai dela era cliente. Assim que a gente se conhece, mas a gente ficou super amiga de balada, não de profissão. E ela tinha uma grande amiga, que é madrinha dela, inclusive, acho que é de Crisma, que é a Karina, que é a Cacá, que eu amo de paixão, então é a Rose e a Cacá. E aí eu também fiquei super amiga de Cacá. Nós fizemos milhões de peripécias, imagina ali, recém-formada, ganhando seu dinheirinho, solteiríssima. E dentre elas foi uma viagem para... Gente, como é que chama aquela ilha? Ilha do Mel, lá no Paraná, porque minha família está em Guaratuba e nós fomos para acampar. Aí, olha, foi uma bagunça, num Réveillon. Então, tínhamos várias histórias de juventude, que não vem ao caso contar, mas é isso. Então, três amigas, amigas há mais de 20 anos, e que estavam há pelo menos 6 anos sem se encontrar, 6,
desculpa, as 3, porque Rose mudou para Portugal com os 2 filhos, um de 20 e um de 13. E não vou falar o nome das crianças por respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente aqui, mas amo vocês. Tia Dani, quero que esteja no coração, mas enfim. E Cacá tem 2 meninas, uma de 13 e uma de 11. Então, fomos em 4 adolescentes, as 3 amigas, e o marido de Cacá, que é o querido Rogério, um paulistano, uma figura ímpar. Um dia, quem sabe, eu convido ele para vir aqui no meu podcast, que o Rogério é uma pessoa interessantíssima. Mas não é da minha equipe de apoio, então nesse momento não caberia. Mas vamos ver aí se teremos outras linhas em que eu posso convidar o Rô. E isso, fomos para essa pousada, que é dessa Cachoeira Maria Augusta, e ficamos lá enfurnado alguns dias. E aí eu fiz muitas reflexões sobre a importância da amizade, dessas relações de amizades profundas. Dessas amizades que você pode ficar 6 anos sem se encontrar, que quando você encontra, parece que foi ontem, assim. Eu acho que quanto mais amigos, e são poucos, acho que dificilmente a gente vai conseguir contar em mais de uma palma de uma mão, nos dedos, né, da palma de uma mão, e quem tem 2 palmas se considere muito rico, se o valor for amigos desse tipo, porque é isso, assim, é um lugar de um conforto tão grande, você tá com amigos que você tem esse conforto, que você ama profundamente, que você quer que seja feliz de qualquer jeito. E daí já nessa fase da vida em que você convive com os filhos, e inclusive com a minha escolha de não ter filhos, sem ficar fazendo qualquer julgamento e ser uma convivência super gostosa, meu marido não pôde ir porque estava trabalhando, estava com questões lá, e Rogério ir sem isso ser um problema, de ele ser o único marido. Foi tudo muito maravilhoso. E daí eu fiquei com esses 3 pontos que se interligam, que eu falei, eu quero então falar no podcast sobre a importância das relações de amizades, dessas amizades profundas, verdadeiras. Não é dos amigos de Facebook, não é desses amigos que você até está saindo toda semana e encontrando na mesa do bar, mas que quando você passa um perrengue, você fala, meu, se eu ligar para esse cara, eu vou estar incomodando, eu não quero, depois dá falatório, isso não, né, não é esse tipo, é aquele amigo que você sabe, eu brinco assim, ó, se mandar eu pular do 8º andar, eu pulo, porque eu sei que tem um colchão de ar lá embaixo, vai passar o super-homem, alguma coisa vai acontecer, eu não vou morrer. Porque ele não ia mandar eu fazer um negócio que me prejudicasse, esses amigos. Então, isso, do contato com a natureza, isso, assim, me renova muito. Eu já fiz alguns protocolos de educação emocional. Uma hora eu até faço um episódio explicando um pouco melhor isso, mas que liga o budismo um pouco com essas questões, de onde sai o mindfulness, esse caminho aí. E eles falam muito dessa questão de que hoje a sociedade, o ser humano perdeu a capacidade de contemplação. Então, muitas meditações, inclusive, levam você a contemplar, para prestar atenção nisso, e isso eu vejo que é um exercício muito bom e depende muito mais de quem está olhando do que do lugar que está vendo. Que é óbvio, se você está lá na Serra da Canastra, no meio daquela natureza linda, você não contemplar é até um crime, né? Que sacanagem, que oportunidade de momentos maravilhosos que você está perdendo. Mas no dia a dia, você está lá no trânsito, aquela coisa horrível, mas de repente você olha e tem uma florada de ipê. Agora, né, estamos nos ipês roxos aqui, aquele roxo, não é aquele escuro, mas não é o rosa, aquele clarinho. E aí você vê aquela florada, aqueles várias bolinhas que parecem buquês, e aquelas florzinhas caindo, assim, como se fosse uma neve. É muito maravilhoso. E se a gente contempla isso, se a gente perde 5 segundos, para quem está me ouvindo, eu fiz com os dedos entre aspas, né? Para olhar que ali você está passando, não precisa parar, tirar a foto para pôr no Instagram, não é disso que eu estou falando. É de você olhar aquilo e reconhecer naquela
imagem maravilhosa que você viu e não necessariamente é de uma natureza, flora, fauna, porque pode ser uma imagem de você ver alguém ajudando alguém, ou você ouvir alguém que fez pelo outro, e você ter a capacidade de contemplar o belo é algo crucial na minha vida hoje, e daí é dessa tríade que eu queria passar para vocês. Então, amizades profundas, relações de amizades verdadeiras e que você sabe que você pode contar, não aquela quantidade de amigo de balada ou de Facebook, mas esses laços, que é aquele que a gente fala amigo-irmão, é, essa capacidade de contemplação do que é belo, da natureza, das pessoas, né? Na arte em geral. Eu gosto muito de ir em show ao vivo, né? Principalmente de pessoas mais famosas, de bandas de rock e tal. E as pessoas estão lá filmando o tempo todo, elas não estão interagindo com aquela emoção, com aquele som que está ali. É uma doideira. Então, é disso que eu estou falando, dessa capacidade de contemplação da natureza no mais amplo sentido. E a terceira, a importância da pausa. Chame de férias, chame de pausa, chame de recesso, e cada um vai ter uma possibilidade de gozar de maneiras diferentes. Então, eu sei que, por exemplo, tem gente que ou tira os 30 dias direto de férias, ou não pode tirar. Ou não, pode tirar 15, pode tirar 10. Quem pode vender férias, vende, gente. Isso todo mundo, porque dinheiro é assim, quanto mais você ganha, mais você precisa, mais você gasta, então quem tem essa possibilidade, vende. E aí a gente vai diminuindo os nossos espaços de descanso, a gente está trabalhando sábado, porque tem que trabalhar no sábado também, a hora que você vê, você está trabalhando no domingo, e a hora que você vê, pode acontecer, como já aconteceu com o Daninha aqui, você já teve 2 burnouts. E aí você começa a pesquisar, e se eu for tendo burnout? Aí você vai ter um infarto, você vai ter um AVC, o seu corpo vai dizer, para, né? Então, a importância das pausas, seja em formato de férias, de final de semana, etc. E nessa perspectiva de pausa, ter offline. Então, encaminho para o final, exatamente amarrando isso. O offline na vida das pessoas. Depois que eu assisti O Dilema das Redes, que é um documentário que quem não assistiu, assista agora, porque está perdendo muito. Tinha na Netflix quando eu assisti, deve ter ainda. Mas se a gente não vigiar para usar as redes sociais e todas essas mídias eletrônicas com atenção plena, ligando ao Mindfulness aqui, o algoritmo e a tecnologia vai levando você a cada vez mais estar todo o seu tempo envolto em redes sociais, e quando você vê, você não vive mais nada da vida real, e aí chega uma hora que teu corpo pode mandar a conta. Tinha anotado uma par de dicas aqui de podcast. Mas um especial eu quero. Mas não, porque eu também não vou indicar sem fazer uma mínima reflexão. E é isso, gente. E é para ser semanal, e é para ser no máximo 30 minutos. E muito obrigada para você, ouvinte, querido, querida, querides, que vieram até aqui nesse momento que eu estou encerrando. Quem gostou, me dá lá 5 estrelas, sininho, like, toda essa parafernália, dependendo de onde você está vendo ou ouvindo. Muito, muito obrigada. Eu estou muito, muito, muito feliz. E semana que vem a gente vem com o episódio de entrevistas. Mas agora eu não vou mais anunciar, porque vai que tem problema, não está gravado ainda, só quando tiver gravado, aí eu anuncio. Mas já está programadinho, e semana que vem é entrevista com a equipe de apoio. Beijo no coração.